Gente, deixa eu só... Isso. Então, como eu estava dizendo, vocês logo, logo vão embarcar numa jornada, vamos dizer assim, extremamente crítica, como o nome já diz, né? Que é um contexto da enfermagem de extrema importância, porque ela fica pensando no leque de áreas que a enfermagem tem, essa é uma das vertentes mais como eu posso dizer, né? Afinas, no contexto de tão específica que ela é, que é a unidade intensiva, que é a unidade de paciente crítico, que é a unidade de cuidados, né? Um paciente com complicações graves. Por quê? Porque a gente fala, ao longo de toda a jornada de vocês, a gente falou muito sobre a precaução, a previsão, os cuidados com as falhas, mas a gente chega no momento agora que o milésimo de segundo de erro já passa a ser fatal. Vocês conseguem compreender? Então, por isso que a gente chega numa etapa assim que ela fica tão específica, tão pontual o conteúdo, que deixa eu só ligar aqui, senão me atrapalha. Que exige de vocês, né, estudantes, todo um preparo, né, todo um embasamento teórico para que vocês consigam lidar com né, esse monte de contextos, esses casos clínicos, experiências que tem que se passar para que chegue ao tão esperado, né, e suado diploma, né, de profissional de enfermagem. Fico muito feliz, né, em saber que vocês estão já chegando próximo, né, quase, né, próximo das UCs finais, né? Logo mais para frente vocês vão começar a fazer todos os estágios, né? Tenho certeza que com dedicação e o empenho que vocês sempre demonstram, vocês vão ir muito longe, vão surpreender ainda mais, superar todas as expectativas nesses estágios, nessas experiências que estão por vir, porque o primeiro passo é dedicação e força de vontade, e isso todos vocês têm bastante. Tá bom, gente? Eu vou compartilhar aqui a tela, então, para iniciar a introdução deste conteúdo. Diante de mais nada, gente, só lembrando alguns detalhes importantes. Falem, tá? Fiquem à vontade. Quando eu compartilho tela, acho que os professores já devem comentar isso com vocês, a tela fica toda cheia aqui, eu não consigo ver quem está mandando mensagem. Então, dê preferência para falar mesmo, tá? Sei que tem alguns que não querem falar no áudio, né, Larissa? Mas saibam que enquanto eu estiver com a tela da apresentação, eu não consigo ver se mandar mensagem, tá? Eu só volto mesmo para se alguém entrar na sala, eu tenho que realmente clicar para ela voltar. Mas a mensagem eu não ouço. Então aí dê preferência para falar, tá bom, gente? A UC14, que é primeiros socorros, né, ao paciente crítico, ela é uma, como eu falei para vocês, de extrema importância, e eu gosto, gente, de trabalhar ela, assim, com uma forma de revisão aos conteúdos iniciais, quando vocês puxarem na memória lá, ao C1, vocês vão lembrar que vocês estudaram primeiros socorros, né? Só que aqueles primeiros socorros, eu costumo dizer, que são os primeiros socorros, assim, base de qualquer profissional da saúde. Assim, eu sempre digo, gente, os primeiros socorros básicos, todo e qualquer cidadão, lá no ensino fundamental, médio, ele deveria ter, né? Porque é a eficácia dos primeiros socorros que previnem acidentes graves ou complicações provenientes não do acidente em si, mas porque foi ter tido um manejo, um cuidado errôneo ali, aí complicou ainda mais o quadro daquela vítima, daquela paciente. Consegue entender? Então, a gente vai revisar esses conceitos básicos, né, de urgência e emergência, primeiros socorros, para que a gente consiga se embasar melhor no que está por vir. Por exemplo, a gente vai estudar atendimento secundário, abordagem profissional a uma vítima. Vamos pegar uma situação hipotética, um acidente de carro. Lá nos primeiros socorros da UC1, a gente viu como é uma abordagem primária, né? Quais são os cuidados primários ali? Aí, após disso, nós temos a abordagem secundária, que é a abordagem dos profissionais de enfermagem, que aí é o contexto dessa UC. Para ficar mais prático e interessante, né, a forma de estudar, a gente vai revisar essa abordagem primária, os tópicos principais, vamos discutir pontos extremamente pertinentes, aí, em sequência, já iniciamos a abordagem secundária. Então, a abordagem primária e a abordagem secundária. Certo, gente? Essa revisão é importante para que vocês lembrem de pontos, né, sequências sérias, e aquela coisa que eu sempre falo para vocês, né, gente? Vocês, quanto profissionais da saúde, vocês vão sempre estar educando e ensinando a população. Então, assim, vocês vão cansar de falar desse assunto, de ensinar a população a tomar precaução, ensinar a população a ligar para o socorro quando realmente for necessário, o que dizer para esse socorro, para onde ligar, né? Quais cuidados tomar, quais são as assistências primárias a serem realizadas,
tá? Vocês vão fazer isso muito ao longo da vida profissional de vocês. Então, bora lá revisar e estudar esse conteúdo. Eu vou compartilhar aqui, compartilhar a tela inteira, que daí fica mais fácil para aqui. Eu estou compartilhando a tela. Se alguém não apareceu aí o compartilhamento, se manifeste. Tá aparecendo para todo mundo? Então tá. Se manifeste. Ó. Outro detalhe importante, né, gente? Lembrando que aquelas motos bem barulhentas, elas esperam eu começar, sentar na frente do computador para começar a passar aqui na frente de casa. Então, se eu parar de falar do nada, é que tá passando um carro, um veículo barulhento, daí eu não consigo competir com o tom, o barulho, aí eu paro e deixo passar e retomo, tá bom, gente? Só lembrando esse detalhe. Então, todo mundo está conseguindo visualizar aqui, eu vou iniciar. Gente, como eu falei para vocês, então, a gente vai levantar hoje, nessa noite, alguns pontos importantes dos primeiros socorros em si, para se aprofundar no atendimento profissional de urgência e emergência, tá certo? É muito importante que vocês revisem esses conteúdos, porque lá na frente a gente vai utilizar muitas terminologias que já espera-se que seja clara para todo mundo, tá bom? Então, aqui eu trago um conceito básico de primeiros socorros, tá? Que são medidas, como o nome já diz, são intervenções, medidas iniciais, realizadas em prol daquela vítima acidentada, tá? E, consequentemente, ela não é dentro do ambiente hospitalar, tá? Então, por exemplo, se o paciente está hospitalizado, está, por exemplo, numa unidade, né, numa unidade hospitalar, ele tem todo equiparado, tem toda uma equipe ali à sua disposição para prestar qualquer intervenção se acontecer qualquer coisa, entendem? Então, eu não preciso, quanto cidadão, me preocupar com o primeiro socorro, uma pessoa que está hospitalizada. Agora, nós, né, meros mortais, que estamos na teoria, né, nós estamos, né, no cotidiano, né, no meio das pessoas, a gente corre risco de sofrer qualquer tipo de acidente ou qualquer outra pessoa e consequentemente, precisará vir de primeiros socorros, tá? Ela pode ser executada por qualquer pessoa. Pera lá, com detalhes. Qualquer pessoa treinada, tá? E qualquer pessoa que se encontre num quadro que a gente chama de bem-estar e bom senso, tá? Para saber tomar as decisões importantes e as decisões ali decisivas para aquela vítima. Como eu coloquei ali no final, ó, o socorrista deve agir com bom senso, tolerância e calma, tá? Então, gente, quando vocês forem, por exemplo, abordar, explicar para uma pessoa sobre primeiros socorros, explicar para uma pessoa os cuidados que ela pode tomar, a primeira coisa, a primeira regra, gente, básica, não é, ler um livro, estudar, não. A primeira regra é o quê? Agir com bom senso, agir com a razão. Por que eu falo isso, gente? Porque as pessoas, elas tendem muito ainda mais as pessoas que não têm contato algum com a área da saúde, elas tendem muito a ficar apavoradas, a ficar assustadas, a ver um acidente de carro e entrar em desespero e não conseguir pegar um telefone na mão. Aí isso que as pessoas precisam entender. Para você poder prestar os primeiros socorros, você precisa, primeira coisa, pensar com a razão. Outra situação também é acidentes domésticos, onde uma mãe presencia um filho vítima de algum acidente. É difícil explicar isso para a mãe, né? Falar assim, olha, em situações como essa, a senhora precisa agir com a razão, pensar com calma e não deixar o desespero falar mais alto. Entendem? Isso, assim, gente, é uma regra primordial para todo mundo. Tá? Até profissionais da saúde mesmo tem algumas situações, nem todo mundo é da área de urgência e emergência, né, gente? Mas tem algumas situações que apavora mesmo, que dá um susto, mas tem que engolir seco e agir com bom senso, tolerância e calma, claro. Aí, gente, eu já começo perguntando para vocês. Agora é a vez de vocês falar. Quem pode me lembrar um conceito básico de urgência e emergência, né? O que é? Como eu diferencio urgência de emergência? Quem pode me dizer aí, por gentileza? Alguém ligou ao áudio? Cri, cri. Gente, podem arriscar, gente. Não tem, relaxa, não tem problema não. Pode, o que vocês acham? Prof? Pode falar. Eu tô meio confusa, assim. É confuso isso aí. É confuso. Se eu não me engano,
É que tem um que consegue esperar. Isso aí. É, pensar, E é essa linha de raciocínio. é uns cabeça que tá falando aqui, mas enfim. Eu sei que um precisa esperar, e se só que tem uma causa que acontece imediato, você tem que fazer. É essa linha de raciocínio mesmo, Lourdes. Eu lembro que tu já falou, mas eu nunca. Já falei. Eu falei perioperatório. Mas era a época da sala de aula ainda, que bons tempos. Só que eu sempre me confundo, não adianta. Não, normal, Eu não sei, normal. Tem problema. mas eu sei que você falou isso. Que não dá para esperar caso aconteça urgência. Fica tranquila, gente. Gente, e assim, a Marlene está certa, confunde mesmo, e como eu falei, a gente que não é da área, a gente que não está lidando com tudo isso, a gente realmente, a gente se apega à teoria, né? E a teoria confunde. Então, ó, para agora, para os próximos estudos, a gente não confunde mais, tá? Gente, a urgência, tá? Comparada com a emergência, tá? A urgência, ela pode, não Maria de Lourdes, a gente só tem que tomar cuidado para falar, ela pode esperar. Não é que ela pode esperar, ela pode ser atendida num prazo um pouquinho maior se comparado com a emergência. A emergência tem um risco eminente de vida. Na emergência, a pessoa está morrendo ali. Na urgência, a pessoa corre o risco de entrar no quadro, né, de perder a vida, mas ela ainda não tem esse risco, né, de perder a vida, como é o quadro da emergência. Vou citar exemplos, tá bem? O que é uma urgência? Uma fratura de membro, seja ela exposta ou interna, né? Uma hemorragia interna, uma lesão com hemorragia intensa. Essas são situações urgentes que precisam ser resolvidas, tá? Em um prazo pequeno, mas precisa. A emergência, gente, não tem prazo. É agora, tem que acontecer. A emergência não tem prazo nenhum, tem que fazer. É um infarto, né? Um derrame, né? É uma intoxicação, é uma convulsão que precisa ser atendido ali, entendem? Então, gente, vamos pensar assim, ó, deixem a emergência em vermelho. A emergência tá lá em cima, ó. Na classificação de risco, a emergência é né? Não tem o que fazer, a pessoa tá morrendo, tá em óbito, tá entrando em óbito, não tem o que se discutir. Conseguiram entender? E a urgência é uma pessoa que precisa de um atendimento, né, crítico, especializado, também precisa ser rápido, mas existe um certo prazo ali que dá para, né, se esperar. Se tiver, agora numa sala de espera, se não tiver nenhuma emergência, a prioridade é a urgência. Entenderam? A urgência só deixa de ser prioridade se chegar alguma emergência. Tá bom? Pronto, Oi, Maria de pronto. Lourdes. Uhum. É que, por exemplo, de apêndice, né? Tipo, Uhum. ela está classificada como urgente, só que, tipo, ela não dá para esperar, porque você não vai saber se pode estourar ou não. Aí ela entra como emergência também. Então, é aí que é extremamente importante o profissional médico avaliar o quadro, né, desse paciente. Ela é de cara uma urgência, mas ele pode sim classificar como uma emergência. Se ela vir a romper antes da cirurgia, aí já é emergência de cara, entendem? Mas assim, vamos supor, um paciente com uma apêndice, um paciente com infarto agudo do miocárdio, o paciente com infarto, ele vai ser encaminhado primeiro, entendeu? Porque, assim, o apêndice, ele corre um risco sério de estourar ali, muito grave, entende? Mas existem boas chances daquele apêndice não romper naquele momento, diferente do infarto agudo do miocárdio, que já está acontecendo o infarto. O coração já rompeu o que tinha para romper, entendeu, Maria de Lourdes? Ah, não. Então, mas é essa linha de raciocínio, entende? Então, assim, o apêndice, né, o apêndice inflamado, ele tem que ser atendido, mas existe um risco dele romper. Ainda não rompeu. Pode romper a qualquer momento, mas ainda não rompeu. Agora, uma arritmia cardíaca, um infarto já está acontecendo, né? Como se já estivesse rompendo. Então, ali já tem que. A vida já está se esvaindo, entendeu? Mas o Não, conceito. Mas sempre pode estar trazendo essas situações para a gente discutir, porque isso vai acontecer muito lá quando vocês estiverem de estágio, principalmente no pronto-socorro, que vai chegar, por exemplo, o paciente com uma fratura exposta, mas vai ser classificado como emergência.
Aí vocês vão começar a conhecer as formas de classificação mesmo, de triagem feita pela equipe médica e equipe de enfermagem, né? Aquele paciente, ele tá com uma fratura, mas ele ao mesmo tempo também tá com hemorragia, já foi constatado que ele é um paciente cardiopata, então ele corre um risco iminente de vida e então foi classificado como emergência, entenderam? Então, e se tiver fratura exposta, né, prof? Exato, porque a fratura ela vai vir acompanhada de hemorragia, né? E aí a gente lembra do choque hipovolêmico, né? Então, a triagem que vai ser o fundamental. Aqui a gente se apega à teoria, né? Porque é o que a gente tem de agora, mas quando vocês forem para a prática, vocês vão ver que daí começa a ficar dentro de cada caso clínico, né? Essa emprego de urgência ou de emergência para o paciente. Tá bom, Maria de Lourdes? Tá bom, prof. Gente, lembrando que a gente está aqui levantando pontos da abordagem inicial do paciente de urgência e emergência, tá? Os próximos encontros aí a gente começa a aprofundar mais de atendimento profissional, atendimento especializado, de acordo com cada tipo de acidente que pode acontecer a uma vítima, tá bom? Aí vamos seguir discutindo pontos-chave do atendimento primário. Entendemos urgência e emergência. Para onde eu ligo, minha gente, numa situação de um acidente, uma pessoa precisa de primeiros socorros, para onde que eu ligo? E aí? Aí eu faço outra pergunta para vocês. Quando que eu ligo para o SAMU? Quando que eu ligo para o SEAD? As pessoas, gente, vocês eu sei que não, mas as pessoas em si têm mas será que eu não deveria ligar para a Polícia Civil? E a Defesa Civil que tem, para que serve? Vamos entender um pouquinho esses números, né, que são públicos, gratuitos, né? Qualquer pessoa de qualquer telefone pode ligar, mas é fundamental a gente entender qual é a finalidade de cada um para que numa hora de urgência ou emergência saber ligar na hora no lugar certo. Vamos começar com essa pergunta, né? Quem pode me responder? Quando eu ligo para o SAMU e quando eu ligo para o SEAT em situação de acidente? De uma necessidade. Eu acho que é o SAMU. Em qual momento eu ligo para o SAMU? Quem é a Ana Maria? Isso, eu, Ana Maria. Vamos dizer assim, você liga para o SAMU e relata o que tem acontecido, né? Se tem uma fratura exposta, ou se é um AVC, quais os sintomas, os primeiros procedimentos que você está para fornecer para o médico, né? Aí, se você tiver acesso, vamos dizer, se for um acidente de carro, se você puder dar o nome, a idade e como que está a situação, para o médico ir te orientando. E o SEAT, Ana Maria, o que você acha? O SEAT é mais quando está na rodovia, né? Tá. É choque. Falem, viu, gente? Que no Messenger eu já tenho que sair da apresentação para ir vendo a mensagem. Oi, Maria de Lourdes. É quando tem choque, incêndio, essas coisas. Tá no caminho E na certo. guerra, né? Quem mais quer contribuir, gente? O que vocês acham? Que mais? Vamos pensar, gente, ó, pelo amor de Deus, situações hipotéticas, hein? Mas vamos pensar que vocês presenciem. Vocês estão aí olhando pela janela e presenciam um acidente de carro. Só tem vocês para ligar. Para onde que você liga, Francisco? Me diz. Eu ligo pro Corpo Bombeiro. Pro SEAT? Exatamente. Karine. O SEAT seria atendimento trauma. Aconteceu que vem de fora para dentro. Tudo uma pancada, uma fratura. E o SAMU seria, por exemplo, uma dor no peito, uma falta de ar. A Defesa Civil seria para isolamento de uma área de risco, com chuva, um deslizamento de barranco, uma encosta, alguma árvore que vai provocar algum acidente numa rede elétrica. E a Polícia Militar a gente liga para ser acionada em caso de furto ou de ameaça. Muito bem, Francisco. Muitíssimo obrigado pela contribuição. Gente, é isso aí, tá? Eu só vou explicar um pouquinho mais, tá, Ana Maria? Que você trouxe também, acho que um olhar bem interessante também para a função de cada um, mas a gente só precisa entender
Dessa forma que o Francisco explicou, porque quando vocês, principalmente, forem explicar para as pessoas, tem que ser da forma mais prática que elas entendam. Então, é exatamente isso. Ó, o SAMU, vamos começar entendendo um pouquinho quem são os profissionais de cada área, principalmente o SAMU CIAT. Os profissionais do CIAT, gente, para quem não sabe, o CIAT ele é da Polícia Militar, mas ele é formado por profissionais bombeiros. O profissional bombeiro, obrigatoriamente, ele tem o curso, né, de bombeiro civil. Claro que se você perguntar, tem bombeiros que são formados em enfermagem, tem o técnico de enfermagem, tem outras faculdades, mas obrigatoriamente o que existe do bombeiro é a formação, né, de bombeiro. No SAMU, propriamente dito, o SAMU ele conta com uma equipe de profissionais da saúde, com um técnico de enfermagem, com um enfermeiro, com um médico, com um motorista, e elas trabalham muito juntos, mas com áreas diferentes dentro de urgência e emergência. E foi isso que o Francisco colocou. O corpo de bombeiro ele é voltado para acidentes traumáticos, como acidente de carro, quedas, né? Incêndios, acidentes traumáticos, onde o que se precisa, né? Pode ser que se precise, além de salvar aquela vítima, vamos dar um exemplo, ó, um acidente de carro onde uma vítima está presa nas ferragens. O SAMU ele não tem equipamento e nem preparo para separar, né, lata, né, para ir tirar a vítima lá de dentro, diferente do SAMU. Quando que vai agir o SAMU? O SAMU, gente, é intervenções clínicas, né? Casos patológicos. É igual vocês colocaram. É uma pessoa que está com sinais de infarto, é uma gestante que está em trabalho de parto, é uma crise de transtorno mental, né? Então, o SAMU ele vai atuar em casos clínicos de proveniência, né, patológica. O CIAT ele vai ter esse olhar trauma, né, para acidentes propriamente dito, tá? É claro que, por exemplo, num caso de afogamento, tá? Por exemplo, ambos podem atuar, tanto o CIAT quanto o SAMU. Geralmente aciona-se o CIAT. Tem alguns casos, por exemplo, que eu vejo acontecer aqui em Foz, em que as duas pedem ajuda uma para outra, vamos dizer assim, né? O CIAT pode atender um acidente ali, né, de grande proporção e pedir auxílio do SAMU, isso não tem problema algum. Mas de planejamento e organização é esse, tá, gente? E é importante vocês saberem disso para que vocês multipliquem esse conhecimento. A gente vê que quando as pessoas presenciam um acidente, a primeira tendência é o quê? Ficar desesperada, apavorada e gritar. Ou pior ainda, que eu acho banal, se alguém discordar comigo, desculpe, mas é preferir filmar o acidente do que fazer alguma coisa. E parece absurdo isso, gente, mas acontece muito. Muito mesmo. O cidadão ele não consegue ligar, mas ele consegue ligar a câmera e ficar filmando o acidente, né? Isso é banal, gente. Isso aí é bem complicado, tá bom? Então, ficou claro para todo mundo essa diferença da onde eu vou chamar o SAMU e onde eu vou chamar o CIAT? Se alguém tiver qualquer dúvida, tá? Só me perguntar. E aí, só para complementar, né? Mas o Francisco ele explicou muito bem. A Defesa Civil, ela também atua na área de proteção, mas ela tem um olhar de segurança, né? Em caso de alagamento, em caso de riscos de incêndio, qualquer fator, né? De natureza, né? De clima, questões de tempo, que coloca em risco a segurança das pessoas, pode acionar a Defesa Civil do município. E a polícia militar também, tá? No caso de segurança, acidentes, onde precisa ser a notificação dos veículos, né? Claro que se tiver feridos, não adianta só ligar para a polícia militar, né? Tem que chamar o CIAT, mas também é importante as pessoas saberem, porque acontece muito na hora do desespero, a pessoa não consegue, ao invés de digitar 192, colocou 190, aí já vai ser adicionada para outro número. E tá, aqueles segundos que ela tá perdendo, né, na ligação, podem ser já bem críticos, tá bom? Deixa eu só. Gente, vocês dão só um segundinho que eu vou tomar uma água, que a garganta tá. Façam o mesmo.
Voltei, gente. Deixa eu compartilhar aqui de novo. E claro, eu só ia também. Temos o número 181, que é. Opa, tô voltando. Que é também um disque denúncia, né? Pouco conhecido, mas ele é extremamente importante aqui, atuante em todo o estado do Paraná. Mas ele é voltado para denúncias muito relacionadas a questões, por exemplo, de tráfico de drogas, né? Denúncias de violação de qualquer tipo de lei, tá? Ele é um número que atua, né, em todo o estado do Paraná e também gratuito e está de total acesso às pessoas, tá? É importante, gente, isso aqui, como eu falei para vocês, são conhecimentos para todos os cidadãos, né? Mas, infelizmente, não são todos que conhecem. Aí fica nós, profissionais de saúde, né, profissionais de enfermagem, com essa responsabilidade de estar transmitindo para as pessoas, porque parece um item simples, mas é aquele segundo que a pessoa, em vez de ligar para o SAMU, ligou para o SIAT, aí perdeu um tempo ali e foi fatal, pode ter sido fatal para uma vítima ali de um acidente, tá bom? Aí, gente, a gente tem que pensar a reflexão de o quê, né? Pensando nesse quadro, assim, de acidente, né? De necessidade de primeiros socorros, a mais um momento, uma forma bem abrangente, tá? Não um tipo de acidente específico, tá? O que vocês acham, gente? Quem que pode prestar um primeiros socorros? Qualquer pessoa? O que vocês acham? Eu acho que sim, pelo menos os principais atendimentos de primeiros socorros. Aham. Isso aí, Maria de Lourdes. E assim, as pessoas elas acham que prestar primeiros socorros é ir lá e praticamente fazer uma cirurgia na pessoa, né? E na vítima. E, gente, não é nada disso. O simples fato de você conseguir pegar o seu telefone e pedir ajuda, já faz parte, você já está prestando os primeiros socorros ali básico do básico, mas você já está fazendo. Entende? Então, as pessoas vão entender que quando você entende, quando você estuda um pouquinho sobre primeiros socorros, você vê que não é nada complexo. Difícil começa a ser o que a gente vai estudar para frente, que é o secundário, que aí é dentro da nossa área. Mas esse aqui, gente, é um atendimento assim básico que qualquer pessoa, claro, bem instruída, adulta, né, com bom senso pode fazer, entendem? Então, aí as pessoas precisam entender que o simples fato dela conseguir fazer a ligação e pedir ajuda de forma correta, ela já está auxiliando. Claro que ela pode fazer mais coisas dentro dos primeiros socorros básicos, mas isso também ela já pode dizer que já ajudou de alguma forma. Só voltar aqui, gente, que eu acho que alguém chegou na sala. A Aline. Boa noite, Aline, bem-vinda. Aí eu pergunto para vocês, gente, em qual momento se torna omissão de socorro? Será que serve só para nós, profissionais da saúde? Como que é essa lei da omissão de socorro? O que vocês acham? Como que ela funciona? Vamos lá, pode falar qualquer coisa, gente. Como é que funciona a omissão a omissão de socorro? Professor, omissão de socorro em qual sentido? Como enfermagem ou como alguém que provoca um acidente e foge do local? No contexto geral, Francisco, como que funciona essa lei da omissão de socorro? Quem pode ser, né, que sofrer por ela? Será que é só a gente da enfermagem? No meu ponto de vista, omissão de socorro é assim, você provoca um acidente e acaba se evadindo do local por medo de algum acontecimento da população, ou você mesmo se sente com medo e quer se esconder para que ninguém ache que você tenha feito alguma coisa errada. Que mais, gente? O que vocês acham? Será que alguém concorda com o Francisco? Quem quer fazer mais algum complemento? O que vocês acham? Eu concordo, mas eu acho que também, assim, por exemplo, viu o acidente e fugiu, não ligou, não fez nada, simplesmente deixou lá e pronto. Não prestou o primeiro socorro, realmente, não ajudou, não fez uma ligação, não desceu para ver como é que estava. Também seria. Quem mais quer falar? O que vocês acham? Quem mais quer fazer um complemento? Fique à vontade.
Gente, vocês estão certíssimos, tá? Obrigado. E é isso aí, Karine. A omissão de socorro, ela parte de qual momento? A partir do momento que você está certo, tá, Francisco? Mas é que a omissão ela é muito falada quando realmente o causador do acidente não toma uma atitude, né? Mas aí que tem que tomar cuidado para não surgir um pequeno equívoco em achar, igual a Karine colocou, só quem provocou o acidente tem a responsabilidade de prestar socorro, né? Não, a pessoa que causou um acidente, tem que, né, ela tá vendo ali, ela, né, não tem como ela dizer que não viu, não tem como ela usar o argumento de que não viu o acidente acontecer, porque foi ela que causou. Mas prestar um socorro, isso qualquer pessoa com bom senso, né, com um básico de instrução, ela pode fazer, entendem? Então, se eu presencio um acidente, eu vou continuar andando reto, né, e não vou fazer nada, eu estou tendo omissão de socorro. Só que, claro que não tem como processar, por exemplo, a pessoa que viu o acidente e saiu correndo. Não tem como fazer isso, né? Aí o que acontece? Geralmente essa lei da omissão de socorro ela é voltada, igual o Francisco colocou, para a pessoa que causou o acidente, porque se ele atropelou e fugiu, aí ele é processado, né, pelo acidente em si e pela omissão de socorro. Mas na teoria, gente, todos que veem um acidente, veem uma vítima ali, né, perdendo a vida e não faz absolutamente nada, está omitindo socorro. E isso todas as pessoas deveriam saber, né? Todas, porque, gente, não dá para entender, né? Assim, claro que tem que ter instrução, tem que explicar, a gente tem que entender que, claro, cada pessoa reage de uma forma na frente de um acidente, mas assim, a gente tem que explicar para as pessoas que, independente do desespero, da agonia que bater, tem que agir com bom senso, tem que pensar com bom senso, porque ou eu controlo esse meu desespero, minha angústia de estar vendo um acidente, ou aquela vida vai se perder simplesmente porque eu não consigo me controlar minhas emoções. Entendem? Então, assim, não é para parecer exagero, gente, mas, assim, acidentes que acontecem em BR, 3, 4 horas da manhã, essas estradas rurais, né, que não tem quase ninguém, a maioria das vezes só vem uma pessoa que passou ali e viu o acidente, e se ela resolver tomar a atitude de passar reto e não fazer nada, ela está omitindo socorro, e uma vítima está se perdendo ali porque ela decidiu não fazer nada. Outra coisa que tem acontecido muito, que eu já comentei aqui com vocês, é o fato de ter um acidente e o povo que está passando se aglomerar e começar a filmar. Gente, já vi acontecer pesquisando, né? Não vi, mas pesquisando, cabe processo, tá? Por danos morais. Se eu sofrer um acidente, alguém vir me filmar e simplesmente postar em rede social o acidentado, isso dá processo também. Inclusive, essas páginas jornalísticas, né? Eu sei que aqui em Foz tem o Popular, Tribuna, acho que é Tribuna Popular, tem todo um processo lá, eles não divulgam o rosto, nada, né? Porque não pode ser compartilhado. O que me deixa um pouco indignado, gente, vocês já perceberam, né? É a pessoa não conseguir, não tomar uma atitude de prestar socorro, mas conseguir ficar ligando e filmando. Eu acho isso, assim, absurdo. Teve até um tempo atrás aquela matéria e caso do acidente de caminhão, que o motorista estava preso nas ferragens, tinha uns 4, 5 homens filmando e somente uma mulher que tomou a atitude de subir lá e tentar prestar algum socorro para aquele motorista. Eu lembro que até começaram a compartilhar a imagem dela como a Mulher Maravilha, né? Porque só uma pessoa num grupo ali resolveu ter o bom senso de, gente, pelo amor de Deus. E a gente falando assim, parece que não, como é que... E tem gente que, felizmente, né, a fama, a sede por algum tipo de fama é tanta que acaba passando até pelo direito à vida de outras pessoas, tá bom? Então, só queria deixar bem clara essa questão da omissão de socorro, que antes ainda tinha a lenda que não, ela só é voltada para o profissional da saúde, qualquer local que eu for, como profissional da saúde, eu tenho que prestar atendimento. Não é bem assim, né? Onde eu for, todas as pessoas, isso serve para todo mundo, todos têm que ter o conhecimento mínimo, né, o básico, pelo menos para ligar, para fazer uma ligação e prestar algum tipo de socorro ali. Isso é um compromisso de todo cidadão. Tá bom, gente? Compartilhe esse conhecimento também com as pessoas, tá? Aí, gente, ó, ainda falando de atendimento primário, né? Eu sempre gosto de abordar esse tema, que é o contexto. O contexto é de suma importância, porque isso também vale. Ó, só uma observação também. A Ana Maria, né, Ana Maria? Você falou do CIAT, nas BRs, muito bem observado. Eu só ia fazer um complemento, que aqui nas rodovias do Paraná, nós temos a Ecocataratas, né?
Então, se nós, acho que vocês já devem, né, já devem ter visto, quando nós temos um acidente na BR, nas rodovias, nós acionamos a Eco Cataratas. É bom explicar, porque se eu presenciar, por exemplo, um acidente na BR-277, é a Eco Cataratas que eu tenho que acionar. O SEAT não vai. O SEAT é no município. Tá bom? Agora que eu lembrei, porque eu vi aqui a imagem. Aí só essa observação, tá bom, gente? Saibam disso, porque as pessoas precisam, principalmente, né, na hora de ligar, saber que na BR, né, quem faz esse atendimento, esse serviço de bombeiro é o Eco Cataratas. Gente, o contexto é de suma importância, né? Eu como socorrista, ou eu, uma pessoa, um cidadão que vou prestar o socorro básico, é importante porque eu até deixei de frisar, eu deveria ter frisado mais esse ponto, que é o quê, gente? Dentro da questão do bom senso, eu tenho que pensar, a pessoa que vai prestar o socorro, ela tem que priorizar o quê? A própria segurança. E eu sei que pode parecer um pouco de egoísta, eu sei que, dependendo do contexto, a pessoa não vai conseguir colocar ela em primeiro lugar, ela vai dar a vida dela para aquela outra, isso acontece. Mas, gente, na hora de ensinar isso para as pessoas, elas não podem ser instruídas a, vamos dizer assim, cometer um suicídio, né? No sentido de que deixar a vida de lado para aquela outra pessoa. A gente não pode ensinar as pessoas assim. A gente tem que falar sobre primeiros socorros, mas de uma forma segura para a pessoa que está prestando o primeiro socorro ali. Entendem? Então, vamos dar exemplos bem comuns que vocês já ouviram falar. É o caso da pessoa se afogando. Ai, professor, todo mundo que sabe nadar tem aquele sentimento de que pode salvar todo mundo que está se afogando. Pera lá, não é bem assim. Se fosse assim, não existiria todo um treinamento curso de salva-vidas, né, gente? O que acontece com a pessoa que está se afogando? Ah, tá lá, meu irmão se afogando, então em desespero, eu vou ajudar ele. Gente, tá mais que comprovado que a pessoa, quando ela tá se afogando, ela entra em um quadro de desespero, porque a gente, quando começa um processo de asfixia, sem respirar, a gente faz todo o trabalho, todo o esforço para conseguir ter voltar a respirar. Quando eu estou me afogando, é a mesma coisa. O corpo, o sistema nervoso entra em desespero e o único reflexo é de tentar se respirar. Se eu chego próximo dessa pessoa ali embaixo d'água e essa vítima, né, ela é mais pesada que eu, mais alta que eu, ela simplesmente vai se apoiar em mim e me afundar. Entende? E isso é um reflexo, é instintivo. Consequentemente, né, como acontece, infelizmente, em muitos casos, vamos ter 2 afogamentos, né, e uma pessoa que foi ali para tentar prestar o socorro e não conseguiu. Então, gente, é muito importante essa questão de, na hora de for prestar o primeiro socorros, o que aconteceu? Observar. A gente vai falar no finalzinho sobre as habilidades, né, de uma pessoa, o que ela tem que saber fazer. A observação é uma das primordiais, gente, tá? É você observar, a pessoa tá no meio da rua, sinalizar aquela rua, ó, que eu coloquei ali a outra imagem, né? Quem tem carro aí, esse triângulo tá certinho lá? Olha, hein, gente? Porque, ó, no acidente de trânsito, gente, e principalmente na noite, ó, se eu não me engano, me ajuda aí se alguém se mudou as leis do Detran ou eu errei os números, mas são uma média de 5 quilômetros de dia e à noite o dobro dessa distância, tá? Para sinalizar ali, ou isso deve ser um pouquinho a mais, mas saibam que existe uma distância para se colocar como forma de sinalizar o local. Não tem esse triângulo, ou, eu tô com receio, coloca galho, coloca folha, mas, gente, tentem isolar o local, tá? Vou mostrar um vídeo aqui para vocês. É um vídeo um pouquinho pesado. Quem quiser colocar assim a mão no computador, tá? Mas ele é bem curtinho, mas eu vou compartilhar para vocês entenderem a importância da questão de proteger o local ali do acidente para que não tenhamos mais acidentes, tá? Ó, aqui nós temos um grupo de pessoas, né, prestando socorro para esse rapaz que foi atropelado. Opa! Viram, gente? Todo mundo conseguiu ver? Grave, né? Então, gente, olha, Isso, agora que eu vi ali, Karine, você colocou, com certeza, a vida e integridade em primeiro lugar. Vocês viram ali o vídeo, né? Gente, esse acidente aconteceu cerca de 3 anos, tá? Mas eu sempre, assim, eu acho ele pesado,
Mas era uma BR, gente, entende? Então, assim, não dá pra gente simplesmente tentar olhar naquela vítima e tentar ter um super espírito de super-homem. Né, que daí é o oposto daquilo que a gente estava falando, que é aquela pessoa que foge de prestar qualquer socorro. A gente tem que colocar nossa segurança e tem que entender um pouquinho do contexto ali do que está acontecendo para saber como atuar, tomar as primeiras atitudes, tá? Então, gente, falando ainda do contexto, para a gente já partir para a avaliação primária dessa vítima, tá? Regras básicas, gente, do atendimento ali primário, tá? Sempre começando com a avaliação dessa vítima. O que aconteceu? É um acidente de carro? Foi uma queda? É um choque elétrico, né? Será que não tem risco ainda? Foi um desmoramento? Tem um risco de explosão? Entender o que está acontecendo ali para daí começar a atuar. Gente, esse segundo item é, assim, um dos principais que eu acho fundamental, é sempre pedir ajuda, sempre. Tá em duas pessoas, um vai começando ali prestando os primeiros socorros básicos, o outro já vai no telefone pedir ajuda. Gente, a regra é essa, sempre pedir ajuda. Ah, mas eu consigo fazer sozinho, gente. Ah, mas tem uma enfermeira ali, ela... Gente, nenhum profissional da saúde carrega todo um hospital equiparado nas costas, tá? Então, gente, sempre pedir ajuda, tá? Viu qualquer situação ali, de uma que necessita de atendimento de primeiros socorros, tá? Tá em 2, tá em 1. Gente, eu visualizei a cena, coletei algumas informações que eu já vou falar quais, e aí ligo para o primeiro socorro, ligo, né, para o serviço. Enquanto o serviço chega, você já vai prestando alguns atendimentos básicos ali. Gente, essa questão é super importante, tem que deixar claro na cabeça de todas as pessoas que não se deve movimentar as vítimas desnecessariamente, tá? Nem permitir que ela se mova, que é o caso de pessoas que acordam e já querem sair, que não, eu tô bem, deixa eu levantar. Não, pera lá, tá? Fica aí, espera o atendimento chegar. Eu tenho uma regra, gente, que eu gosto muito, que eu ouvi de profissionais que são da área, que eu acho super válida, que até que os exames provem o contrário, eu vou considerar uma fratura de cervical ali sim. Então, não vai mexer o pescoço, não vai mexer a coluna vertebral, fica parado até o atendimento especializado chegar, que é o que a gente vai estudar nas próximas aulas, nos próximos encontros. E aí eles vão realizar as avaliações, exames necessários, e aí vai se ter certeza se tem ou não tem alguma fratura de coluna vertebral. Antes disso acontecer, todos os cuidados, né, de mobilização, de não se movimentar, precisam ser tomados, tá? Isso é muito importante. Lá na avaliação primária, a gente vai ver que tem a questão de afrouxar a roupa, gente, relógios apertados, botões de camisa apertada, afrouxe, abra a cinta dessa vítima, tá? Para ela conseguir, se ela tiver com algum esforço respiratório, isso facilita. É um cuidado bastante importante, tá? E esse próximo item é um item que me incomoda, gente, porque é muita falta de bom senso das pessoas, mas acontece. Que é aqui, ó, gente. Como se vocês forem, vamos pensar assim, vocês presenciaram um acidente, mas vocês são as únicas pessoas com bom senso no local. O que vai acontecer? As outras vão estar todas se aglomerando em volta, querendo ver o que aconteceu, ninguém vai mexer uma palha para ajudar, só vai ficar olhando lá, sabe? E aglomerando e piorando a situação, tá? Então, gente, não deixe o que aconteceu. Quem não estiver auxiliando, prestando qualquer ajuda, não precisa estar ali de pé do lado, tá? Podem ter esse pulso firme, porque essas pessoas que não têm bom senso, tá? Elas costumam obedecer quem tem, pelo menos espera-se, né? Mas não deixe se aglomerar, tá bom, gente? Nessas situações, a vítima ela precisa de ar para respirar, precisa de espaço, né? Então não tem que ter aglomeração ali. E outro item também é muito sério, gente, que é a questão de não se deve consumir líquidos, tá? Não oferecer nada para essa vítima, nenhum medicamento, nada, tá? Enquanto o atendimento especializado chega, essa vítima tem que ficar ali sem ser ofertado nada para ela, esperando, tá? E, ao mesmo tempo, é claro, a questão do dormir, tá? Existem alguns tipos de lesões, principalmente de traumatismo craniano, que a pessoa ela pode ficar muito sonolenta. Nestes casos, gente, é importantíssimo não deixar essa vítima dormir. Segue conversando com ela, eu já vou falar questões do que conversar, né, com essa vítima de acidente, mas deixa ela acordada, tá bom? Muito importante, por mais que ela insista. Muitas vão até pedir, não, me deixa quietinha aqui, não, olha... Segue falando comigo, não pode dormir. Eu não quero que o senhor ou a senhora durma. Tá bom, gente? Pode manter um certo conforto. Claro que a gente vai manter ela imóvel, mas, por exemplo, se ela tiver
com o pescoço, né, assim, ou deitada de forma torta, né, errônea, vai ficar ali imóvel. Mas eu posso pegar uma pequena camisa simples, não muito grossa, fazer um pequeno travesseiro, né? Se ela tiver, por exemplo, com alguma lesão, não deixar o membro ficar em cima da lesão, pode. Prestar algum tipo de conforto, pode, mas bem limites. Quando chegar a equipe especializada, aí eles vão avaliar, vão colocar na maca, colar cervical. Aí essa vítima vai estar bem mais protegida e segura, tá bom? E, gente, esse é um item bastante importante, eu deixei por último, mas não menos importante, na verdade, muito pelo contrário, e as pessoas precisam saber de que forma fazer isso, que é o apoio emocional, né? É o apoio emocional dessas vítimas, porque a gente tem que pensar assim, eu acho que até fica meio pesada a forma de falar, mas a gente tem que pensar nessas situações, porque vamos pensar num acidente de carro com uma família, né? Em que só um membro da família acorda e ela vê a situação, ela vê os familiares ali acidentados, ela vai entrar em desespero, ela vai entrar em estado de choque, ela vai querer gritar, ela vai querer fazer alguma coisa. E é bastante complicado, gente. Então, vocês, quanto socorristas, prestando os primeiros socorros, né, ali, tem que agir com um bom senso, olhar no olho dessa vítima e acalmá-la. Falar assim, olha, eu estou aqui com você, o atendimento especializado já está a caminho, tá? Eu preciso agora unicamente da sua calma e que continue conversando comigo. Gente, é difícil, tanto que a gente fala que essa área de socorrista, né, uma área acaba ficando complexa porque esse tipo de situação envolve muitos sentimentos. Não dá pra gente dizer que a gente não endurece, né? Mas uma situação que não necessita da gente, do nosso emocional, exige o nosso técnico, né? E a gente tem que conseguir separar muito bem as coisas, tá bom? Então, essa questão de apoio emocional à vítima é muito importante, exige bastante preparo da gente. Não é de um dia, não é no primeiro dia de trabalho lá no SAMU, você acha que a gente vai aprender a fazer isso, tá, gente? Prestar o apoio emocional. Vou até compartilhar com vocês uma experiência assim que eu carrego comigo. Lá na época de graduação, ainda quando eu fui estagiar, assim como vocês vão, quando eu fui fazer estágio no SAMU, e passei 2 meses lá, e eu nunca esqueço, assim, gente, na última semana, eu já estava me achando, nossa, o maior profissional de todos, né? 2 meses lá, acompanhando vários tipos de casos, e nada ainda havia me abalado. E assim, uma menina de adolescente tinha pedido socorro por causa do irmão mais novo, recém-nascido, e a gente fui, né, deixar eu acompanhar, e chegando lá, a mãe estava assim, em estado de choque, desesperada, porque ela tinha dormido enquanto amamentava, e o RN se asfixiou e veio a óbito. E assim, eu lembro assim como se fosse ontem, assim, a situação, o estado daquela mulher, sabe, de perturbação, de apavoramento, sabe, não consigo nem descrever. Eu não conseguiria, assim, naquele momento, prestar qualquer tipo de apoio emocional. Hoje eu falo assim, não, naquele momento eu nem tomei as rédeas, né, não conseguiria tomar nenhum tipo de... Porque eu não estava preparado, né? E por isso que eu falo para vocês, gente, é bastante, assim, exige muito de nós, né? É uma área, assim, que necessita-se muito da enfermagem, e é mais uma enfermagem preparada, né? Uma enfermagem, assim, extremamente qualificada, e vocês vão ser, né? Vão chegar lá, com toda certeza, mas com bastante preparo, com bastante situações que vão colocar a gente, assim, fazer a gente respirar fundo e... Vamos lá. Tá bom, gente? Eu vou dizer nessas horas, né? Porque eu não me passo. Eu também travaria no momento, sabe? Porque eu tenho 2 filhos, então, Jesus, eu não sei o que. Não há palavras que confortam. Mas agora, Então... agora você se imagina, Maria de Lourdes, na posição de socorrista, em que você tem que dar algum tipo de apoio emocional para essa vítima? Mas, pela experiência que o prof tem hoje, o que diria para uma pessoa nesse tipo de situação? Olha, com certeza encaminhar para um atendimento especializado na serviço de psicologia, mas naquele exato momento, não é para o dia seguinte, sabe? E assim, eu ia priorar, gente, por mais que não sou mãe, também não sou pai, é complicado, Maria de Lourdes. Eu confesso para você que eu acabaria sendo muito técnico nesse sentido, sabe? Falaria dos serviços, do apoio, perguntaria se tem parentes próximos, porque parentes o companheiro, filhos mais velhos, né, que são membros, eles conseguem prestar um amparo, né, afetivo melhor que um profissional, um estranho ali. E assim, querendo ou não, é o que nós temos que fazer, sabe? Não digo endurecer, virar uma pedra ali, né, na frente da pessoa. Mas a gente tem que colocar ali o nosso conhecimento técnico,
E aí, não digo que é absurdo, né? Porque pode acontecer, mas não dá para ter duas pessoas chorando, né? Em estado de choque, né? A vítima e o profissional ali, né? Que deveria estar prestando atendimento. Então, se a gente, assim, como prevenção, vamos dizer assim, para não se envolver emocionalmente, para não correr o risco, age tecnicamente, age ali pensando nas técnicas, pensando nos profissionais ou nas pessoas que pode trazer um amparo afetivo, tá? Mas lembre-se que nossa atuação ela tem que ser totalmente profissional nesse sentido, e a gente tem que se proteger, né? É complicado, gente, é difícil, assim, vou falar para vocês. Se hoje... Professor, Oi, pode falar. só uma pergunta. Uhum. Eu tenho muita dificuldade nessa questão de urgência e emergência. Na sua opinião, você acha que acostuma ou é interessante fazer o acompanhamento com a psicóloga? Assim, para a gente aprendendo a lidar. Porque, assim, eu tenho muita preocupação de, tipo, ver um óbito, por exemplo, assim, né? Depois desse dia, né? Na hora, eu acho que você entra em choque, mas eu por experiência mesmo, eu me abalo bastante com algumas atitudes, assim, de urgência e emergência. Olha, Thaís, eu vou te falar assim que os estágios que estão por vir vão te ensinar muita coisa, vai te trazer muita vivência. Agora, ainda tá muito cedo para a gente dizer assim, onde que você... Eu sei que acho que em alguns momentos você falou para mim que, né, a atenção básica você tem mais afeição, né? Mas, gente, por exemplo, por mais que, vamos dar o exemplo da Thaís, ela gosta de unidade básica de saúde, aqui no curso ela vai ter que ir para o pronto-socorro, né, Thaís? Vai ter que ir para a UTI. São áreas que ela não tem muita afinidade, mas vai ter que, às vezes, é essa vivência de estágio que ela tem que ir, que vai ver, ela vai trazer um preparo, calma, né, envolve, né, a gente, é um choque, mas naquele contexto ali, eles necessitam do meu conhecimento técnico, né, do meu preparo, da minha competência. Mas quando você estava nesse período de estágio, você ficava mal também? Tipo, 1 ou 2 dias em casa só lembrando daquilo? No estágio acontecia. Hoje, assim, eu vejo que eu consigo lidar com uma forma, com outro olhar, mas na época, assim, que eu ainda era, né, estudante, ainda sou estudante, mas na época de estudante mesmo do curso de enfermagem, eu me envolvia. Ficava eu, assim, por sorte, né, nunca me demonstrei pro paciente ou tal, mas não vou dizer para mentir para você não, Thaís, eu ficava pensando, ficava triste, levava para casa, me perguntei várias vezes, meu Deus, será que é isso mesmo que eu vou fazer para sempre? Então isso acontece, é perfeitamente normal, gente, porque, né, a gente é humano, imagina. Prof, Oi. teve agora nesse último estágio, lá na UPA, tinha um senhorzinho, né, que ele estava em cuidado paliativo, já estava nas últimas, já. Meu Deus. Aí a professora pediu para ir lá tirar os acessos dele, né, o soro, tudo, para poder ir morrer em casa. Ele estava nas últimas mesmo. Não tinha mais o que fazer. Daí eu falei, Jesus Cristo, foi eu lá sozinha, né, tirar o soro do homem. Gente do céu. E eu com aquela dor no peito de tristeza do cara. Daí ele bem magrinho, daí eu passava a mão, e eu nem lembro mais o nome dele, passava a mão nele, né, assim, na mão, e eu dizia assim, que Deus o tem. Que o Deus, o homem não tinha nem morrido ainda, e que o Deus o tem, assim, ó. Aí eu rezei até um Pai Nosso com o homem lá, depois que eu tirei os acessos. Isso é um apoio emocional, mas você falou pra ele isso ou você pensou? Não, eu falei bem baixinho pra mim, mas segurando na mão dele e falando que Deus toma conta do Senhor lá. É meio bobo, sabe? Minhas crenças doidas, mas assim, eu fiquei muito sentida, sabe? Eu fiquei uns dias com ele no meu pensamento. Também não sei se o homem morreu, se conseguiu ainda chegar em casa, mas foi bem punk. Eu sozinha com o homem lá no quarto, lá na UPA, né? E eu sozinha com o homem, meu Jesus do céu, porque esse homem vai dar um treco aqui e eu saio correndo. Meu Deus, imagina se vai sair correndo e se quando for fazer estágio à noite no hospital, que for levar os óbitos lá pro necrotério? Eu vai não ter vou como sair. Eu levo o professor comigo. Eu vou estar ocupado com outra dupla, Maria de Luz. É você e mais uma colega. Eu levo a Karine. Vai a Karine e a Maria. Maria Marisa. Gente, essas preocupações de vocês é muito comum em profissionais que estão começando.
Não se preocupem, porque vocês vão passar por muitas coisas, vão ter muitas experiências, e assim, longe de me dizer que vocês vão ficar endurecidos, vão ter mais sentimentos. Não. Cada vivência que vocês forem ter na vida profissional de vocês vai fazer vocês crescerem no sentido de olhar aquela situação e o que aquela situação pede de mim, o que aquela situação é necessária, né? Até que ponto é saudável me envolver. Então, a experiência profissional de vocês vai trazer essa bagagem positiva, tá bom? Então, não se preocupem, essas dúvidas que vocês estão tendo, eu tive, todo mundo tem no início, esse receio, né? Meu Deus, como que eu vou lidar com né? Eu também sou mãe, também sou pai. Não se preocupem, gente, todo mundo passa por isso. E assim, eu falo para vocês, os estágios é o primeiro, né? A primeira chavinha que começa a mudar, né? Os pensamentos, ou a trazer mais pensamentos, mas os estágios, depois a vida profissional vai ensinar muito vocês, fiquem tranquilos. Só ia fazer uma observação, Maria de Lourdes, cuidado, viu, porque essa questão, esse apoio emocional, quando a gente traz para um lado, para um cunho religioso, a gente tem que cuidar porque a gente não sabe a religião da vida do paciente, tá? Tanto que a gente sempre fala, quando vai, né, membros religiosos nos hospitais, assim, sempre tem ele tem que perguntar para o paciente se ele pode fazer uma oração, se ele pode, não tô assim, senhor, que exagero, calma, não, mas é só para... Não, mas por isso que eu te falei, assim, foi baixinho, falou baixinho, né? Tu já pensou que o homem, assim, por mais que ele tava meio vai que se ele não for católico ou ateu. Vai que ele tá ouvindo, vai que ele ouvir esse dia assim, minha filha, não tô morrendo, não, sai correndo do mesmo jeito. Não tá me velando mas, já. Assim, acho que ele não escutou, não. Então tá bom, mas cuidem com isso também, tá, gente? Esse apoio emocional, ele é muito desafiador, muito, porque ir lá fazer um procedimento técnico, né, avaliar uma pupila, isso a gente faz. Mas agora, encontrar palavras para falar com uma pessoa que está em estado de choque, não tem curso para isso, gente. Sinto muito. Não, só mesmo a vida profissional ensina a gente, tá bom? Mas vocês vão aprender. Fiquem tranquilos que vocês vão aprender, tá bom? Gente, seguindo aqui então, já quase pertinho da gente concluir, né, essas discussões do atendimento primário de urgência e emergência. Eu acho que vocês já ouviram falar do ABCDI do trauma, tá? O ABCDI do trauma, ele surgiu lá na década de 70, quando um médico ortopedista lá da América do Norte, né, dos Estados Unidos, ele sofreu um acidente de carro com sua família, e ele viu que várias sequelas que eles e os seus membros familiares sofreram, não foi por causa do acidente em si, mas a forma que foi conduzido, porque não existia nenhuma sincronia de primeiro socorro. Uns chegavam e verificavam o pulso, outros chegavam e viam se estava acordado, não existia uma sequência lógica, né, de passos a se tomar num caso de atendimento, né, de um caso de um acidente, e esses acidentes gerais. E vale lembrar também, gente, que esse né, ABCD do trauma, ele vale para qualquer tipo de acidente, tá? Ele vai surgir a partir do momento que eu fiz aquela observação, né, do cenário, do contexto todo, eu avaliei, né, se vai estar passando carro, se está chovendo, se não está, se tem um risco à minha vida, aí ele começa, tá? E eu sempre trago ele para discutir, porque na metade dele, a partir do C, eu já vou explicar por quê, que ele vai decidir se ele segue, ou se nós temos um quadro ali de emergência, que é um quadro um tanto mais crítico, tá bom? E também é a partir desse ABCD que eu consigo saber direcionar para onde que vai meu primeiro socorro. Se é um caso de sangramento, se é um caso de envenenamento, se é um caso de queimadura, tá? E outra coisa também importante, né? Muitas das vezes, por desconhecimento, despreparo da maioria das pessoas, esse ABCD é ensinado por telefone, né? A gente já tem vários casos de pessoas que, por exemplo, ligam pro SAMU desesperados porque tem alguém, um membro da família que se queimou. Né? O que eu faço? Calma, senta essa vítima, e aí é instruído, né, passadas as instruções ali desse atendimento primário ali de primeiros socorros, tá bom, gente? Então, como forma de revisão, o A, ele traz, né, pela palavra em inglês array, né, que é via aérea. A via aérea, gente, ela também está muito intrínseca, tá, ao breathing, que é a respiração. Então, não adianta nada eu ir lá e querer achar a frequência respiratória, se eu primeiro não avaliar se essa vítima está com a permeabilidade das vias aéreas, né, se ela está com as vias aéreas livres, tá? A partir do momento que eu avaliei isso, aí eu vou para a circulação, né,
que é avaliar, buscar, né, pulsos periféricos dessa vítima. E é interessante, gente, a gente tentar o ABC, por quê? Porque se a partir, se eu verifiquei as vias aéreas, ok, mas eu não consegui encontrar uma frequência respiratória clara e também não uma frequência circulatória, eu não vou seguir por D. Gente, se essa vítima está desacordada, não está respirando e não está tendo circulação, do que eu vou desconfiar? Infarto. Uma parada cardiorrespiratória, um possível infarto fulminante, né? Um comprometimento ali cardíaco. Então, imediatamente eu já preciso iniciar. O que vocês acham? Se é uma parada? Exatamente. R. Esse povo tá zoando aqui de mim, falando que R, como é? RPC é. Não é RPC, não, gente, pelo amor de Deus. Reanimação cardiopulmonar. Isso, é RPT. Gente, eu não vou seguir pro D e pro D e E se eu constatar que minha vítima está em parada. Eu vou aqui, nesse momento aqui, iniciar a reanimação, tá? Aqui também, quando a gente for estudar, quando a gente chegar no atendimento secundário de primeiros socorros, aí que eu vou conhecer um pouquinho sobre o desfibrilador, né, o AMBU, como que é colocado o suporte. Aqui a gente está tendo aquele olhar da pessoa que está agindo sem nenhum preparo, sem nenhum equipamento ali específico, tá bom? Mas vamos para uma situação mais positiva, né? A pessoa está com frequência respiratória e está com circulação. Aí eu vou para o que é chamado de disability, né? Que é ou incapacidade. Eu vou avaliar algum quadro, né, neurológico dessa vítima. Se essa vítima está desacordada ou se ela está, né, um pouco sonolenta, confusa, se ela responde a algum estímulo, né? Se ela responde a estímulos motores. Tento chamar ela pelo nome, se ela responde, tá? E claro, por isso que eu falei, né, gente? Se a pessoa não tá com um batimento, quase não tá respirando, não tem por que eu ficar tentando acordar ela, né? Eu vou focar aqui em resolver esse problema, tá bom? E o último, né, que é a exposição. Opa, deixa eu tirar aqui, ó, né? Que é a partir do momento que a vítima me responde, aí eu posso lembra daqueles itens, né? Deixa a vítima um pouco, não vou movimentá-la, um pouco confortável, afrouxa as mangas, tira relógio. Se ela tiver de óculos, gente, um fato interessante, né? O óculos é importante ser retirado porque, em casos de crises convulsivas, existe casos de pacientes, né, que estavam convulsionando e quebrou essa lente do óculos e com essa quebra teve lesão de globo ocular. Olha só a situação, né, gente? Então, tenha preferência em tirar o óculos, guarda no local seguro, tá, dessa vítima. E assim como os adornos, afrouxa a calça, tira o sapato de preferência, tá bom? Então, esse é o ABCDE do acidente, ó. Só uma explanação um pouco mais clara aqui para vocês, tá, gente? Então, essa permeabilidade, ela envolve o quê? É realmente abrir a cavidade bucal e avalia a cavidade nasal, avalia a cavidade bucal dessa vítima e vê se está desobstruída, se tem como ter passagem de ar ali tranquilamente, ó. Lembrando, né, que a gente chama, né, de manobra de elevação de mandíbula, tá, ó, que aqui você se posiciona, né, na região ali de frente, né, com a vítima, e aí você ergue e eleva ali as vias aéreas, tá? Pode ser pela de mandíbula ou elevação pelo queixo, tá, para abrir as vias aéreas, tá? Aqui, gente, essa de varredura digital, ela é pouco indicada, só em casos mesmo, se realmente a pessoa está em parada, precisa reanimar, justamente porque já foi falado, né, vocês já ouviram que não evita se colocar objetos, né, algo dedo na boca da vítima, porque ela pode a qualquer momento, né, fechar a mandíbula e nada mais faz abrir, ainda mais se for um paciente convulsivo, né, aí você tem o risco de perder o dedo ali. E no item B, gente, que eu falei para vocês, né, que é avaliar a respiração, ó, isso pode ser feito enquanto você verificou a permeabilidade, você já abaixa ali e verifica, ó, o que ele está olhando? Frequência respiratória, expansão torácica, tá? Então, a vítima está deitada ali, verificou gente, aqui a gente está vendo passo a passo, ABCD, tudo bonitinho, mas na prática é tudo feito em segundos, tá? É um logo atrás do outro, eu não fico ali meia hora só para encontrar a permeabilidade às vezes eras. Não, eu já verifiquei a permeabilidade e já vou de cara procurar a frequência respiratória dessa vítima, tá bom?
E aqui, ó, no imediato que eu já verifiquei a permeabilidade, eu já estou observando ali a expansão torácica, tá bem? Ó, do B, ok, tem uma certa frequência respiratória, né? Aí eu vou para circulação, tá? Eu vou buscar pulsos periféricos. É muito comum, se eu tô aqui, verifiquei a expansão torácica, eu já vou para aqui na região cervical, né? Procurar artéria carótida, né? Artéria carótida, e aí eu já procuro uma certa pulsação. Ó, gente, ó que interessante, né? Uma dica que ele dá. Como achar a carótida? Você pode, quando você fez, né, esse posicionamento, né, da cervical do paciente, ficou ali, você consegue, de certa forma, visualizar a cartilagem da traqueal, né? Identificou essa cartilagem, você vai descer 2 dedos, né, aqui, e aí você já vai estar na direção, na região da artéria carótida, para procurar um pulso periférico ali, tá bom, gente? Claro que vocês sabem que não é só essa opção de pulso, é só porque realmente, como você está ali nessa região, você já de imediato procura ali, porque lembra que eu falei que é tudo um atrás, o ABCD é seguido um atrás do outro, tá? Em questão de segundos. Mas e aí, claro, você existe o pulso radial, poplite, femoral, tá? Temporal ali logo em cima. E o D, gente, que é essa avaliação neurológica, como eu falei para vocês. Vou chamar a vítima pelo nome, perguntar se ela sabe o nome dela, se ela sabe o que aconteceu, né? E lembra daquele termo, né, consciente em tempo e espaço, que vocês sabem, né, eu usava bastante no estágio, que é a vítima que sabe se é dia, que é noite, sabe que o nome dela, sabe o que está acontecendo, não basta estar acordado, né? A avaliação neurológica não considera, né, tá acordado, mas não é só isso, tá bom? E aqui, gente, é interessante. Aqui eu sei que vocês conhecem os termos, né? Midríase, miose, mas quando a gente vai ligar para o atendimento do socorro, é interessante, quando for passar as informações, isso é para explicar para a população, tá? Não precisa explicar para as pessoas a terminologia. Para vocês, sim. Para as pessoas, não. Mas as pessoas podem, o quê? Abrir a pupila, né? O olho desse... Abrir a pupila, não, ó. Abrir, né, as pálpebras aqui e as pessoas verificarem a avaliação das pupilas dessa vítima, tá? Então, explicar para as pessoas o que, ó, a pupila normal é a pupila que reage à luz. Então, é a pupila, ó, que quando a gente abre, ó, as duas ficam contraídas, tá? Quem não fez essa experiência, vai lá no banheiro, na frente do espelho, apaga a luz, fica olhando para o espelho e acende a luz bem rápido, olhando para o espelho. Você vai ver que a pupila de vocês ficou dilatada no escuro e contraiu no claro. Né? Isso é uma reação do nervo vago, porque ele amplia a nossa visão quando não tem foco de luz, tá? As duas pupilas dilatadas não é um sinal positivo, tá? Se o paciente, a vítima está desacordada com as duas pupilas dilatadas, existe um grave sinal de traumatismo craniano, tá? As duas pupilas, você fecha o olho da vítima e abre, ela não tem reação nenhuma, ela se mantém contraída, tá? Existe um sério sinal de algum tipo de hemorragia dessa vítima, tá bom? Mas mesmo assim, as pessoas, elas precisam somente saber, verificar se a pupila ela tá contraída, se ela tá dilatada, se ela está no formato normal, ela reage à luz, mas ela fica normal, tá? As pessoas sabendo fazer isso, gente, já adianta muito trabalho do socorrista que está atendendo o telefonema dela, tá? E assimétrica, é aquela pupila que uma está dilatada e a outra está contraída. É muito comum em pacientes vítimas de intoxicação exógena, né, que consomem alguns componentes que são maléficos, né, para o nosso organismo. Tá certo, gente? Então se atentem, porque lá para frente a gente vai falar de tantas terminologias, eu deixei para agora aqui a gente só falar dessa avaliação, mas de uma forma um tanto mais para as pessoas mesmos, tá? Para as pessoas que elas podem fazer essa avaliação e facilitar o entendimento de quem está, o socorrista que está atendendo o telefone, tá bom? E o item E, como eu expliquei para vocês, ó, retirar o óculos, abrir as mangas, tá? Afrouxar as roupas da vítima. Esse caso aqui é de uma convulsão, tá? Mas o item E é para todo o geral, tá bom, gente? Essa questão da imobilização.
Eu trouxe aqui só já como eu expliquei e falei sobre ele, né, gente? Mas a reanimação é justamente essa, ó. Ela vai surgir sempre que estiver fazendo a análise primária, tá? E se deparar com um problema, passe direto para essa fase para depois continuar a avaliação. Que é o quê? Se você não tem circulação e tá com a respiração ausente, massagem cardíaca. Olha como tá aqui, tá? Então, quando verificamos na análise primária, né? Vias aéreas, respiração ausente, circulação comparada cardíaca, tá? Então, o que eu faço, né? Massagem cardíaca, como eu falei para vocês. Se a vítima está com o estado neurológico alterado, observar se tem melhora ou piora, mas mantê-la acordado, tá? Roupas apertadas, né, devem ser retiradas, tá? Justamente para impedir E, claro, não deixar aquela pessoa descoberta para não causar uma hipotermia, tá? Para deixar ela protegida, mas com as roupas frouxas, tá bom? É importante a gente ter essa boa discussão entre as pessoas, para que, principalmente nesse aspecto da reanimação, né? A gente já falou bastante sobre a prática de reanimação feita errada, né? Às vezes a pessoa ela pode realmente não saber fazer uma reanimação, mas o fato dela ter ligado para o socorro, ela ter verificado e já falado para o socorro especializado que é um quadro de reanimação, né? Ela já está fazendo alguma coisa. É claro que, se tratando de uma parada, se ela não tentar fazer alguma reanimação, pode ser que provavelmente seja fatal essa vítima, tá? Então, esse procedimento ele não é fácil, é um dos itens mais difíceis de ensinar para as pessoas, né? A massagem de reanimação. Vocês mesmos viram como não é tarefa fácil, né? Quando vocês aprenderam, mas saibam que precisam saber, tá, gente? Pertinho do final, tá? Eu só ia trazer algumas. A gente está discutindo aqui, né? Atendimento de primeiros socorros, vamos falar muito desse profissional socorrista. O socorrista, gente, ele é um profissional da área da saúde, um colega extremamente importante para o nosso trabalho. Ele é representado pelo Corpo de Bombeiros. Existe o curso, né, que qualquer pessoa pode fazer. O técnico de enfermagem, geralmente ele faz o socorrista como forma de especialização, que também fica ótimo, porque o que eu acho mais legal no curso, gente, é os estágios que ele traz. Eu tenho uma amiga que fez, e ela contou para mim que eles fazem resgate na selva, em alto mar. Então, umas aventuras assim que eu acho muito legal, que só que realmente quem faz realmente esse curso conhece, tá? Mas, por exemplo, para trabalhar, por exemplo, com cursos do SAMU, o curso técnico é a exigência básica, tá? Então, vocês não necessariamente precisam ter o curso de socorrista para ingressar dentro da área, tá bom, gente? Falando ainda das competências desse profissional, a avaliação de cena é fundamental, tá? Justamente porque, como vocês viram, né, o contexto ele precisa ser muito bem avaliado, precisa muito bem ser observado, justamente porque se ele não fizer isso, ele não consegue avaliar, ele coloca a sua vida em risco, né? E aí, gente, eu gosto de falar bastante isso, que é a parte do telefonema, tá? A pessoa aqui não é tanto o socorrista, mas é qualquer pessoa na hora de ligar. O que se fala? Será que as pessoas sabem fazer isso? Gente, a gente não precisa explicar, falei para vocês, a gente não precisa explicar para as pessoas termos técnicos, né? A gente explicando para ela, você identifica um local ali, né? Identifica um contexto, vê o que está acontecendo, vê se a vítima está acordada, se ela te responde, se ela não está, vê se você consegue avaliar a pupila e passa essas informações, né, para o telefone. Porque daí, por telefone, o socorrista que atendeu, ele já consegue até ter uma mensuração mais clara de diagnóstico, tá bom? Obter informações da vítima durante o acidente, tá? Garantir a segurança, tá, pessoal e das vítimas atendidas, tá? Identificar situações de gravidade e sempre focar, gente, ter bastante cautela na mobilização e proteção dessa vítima, tá certo? A gente vai fazer um exercício agora, bem dinâmico, tá? Como vocês estão vendo a imagem aqui, né? Alô, é do serviço de emergência? Alô, é sim. Vou fechar aqui, gente. Voltar aqui para a sala. Certo, pessoal? Eu vou perguntar quem. Só tá a Aline, a Sara. Acho que só caiu a internet do Francisco com a câmera ligada, mas não tem problema, tá? Que eu tô vendo assim. Quem tá no computador aqui na sala e não está pelo celular? Porque quem está acessando pelo celular, eu não vou conseguir realizar o exercício.
a atividade que a gente vai fazer, a atividade prática? Lourdes, você tá pelo computador? Não, professor. Celular. Tá no celular? Quem que tá pelo computador e não está pelo celular? Ih, a maioria tá no celular. Então tá, não tem problema. Então o único problema é que daí na hora que eu for fazer o exercício, eu acho que pode acontecer da pessoa sair na sala, mas depois volta, tá? Tá? Gente, qual exercício a gente vai fazer? Vamos simular uma ligação de uma situação de acidente, de um socorro que a pessoa está precisando. É claro que, né, não vamos passar trote é crime, tá? E devemos ser totalmente contra isso. A gente vai ligar entre a gente. Eu vou ligar para uma de vocês e vou pedir socorro. E vocês vão ser e vocês vão atender como socorristas, tá? Vamos colocar do SAMU. Aí vocês vão me passar orientações corretas, o que eu devo fazer nessa situação que eu estou passando. Tudo bem? Tem alguém que tem alguma objeção que eu não possa ligar? Não, né, professor? É complicado. O que foi, Aline? A gente não tá preparado para esse momento. Claro, não, Aline, eu só vou ligar e vou pedir para ajuda. Para mim, não. Nossa, Larissa. Larissa já cortou o barato, ó. Relaxa, gente, não é uma prova. Aí, a partir dessa ligação, a gente vai discutir, né, o que pode melhorar ou não. Não vai ser para todo mundo, tá? A gente vai ser para algum sortudo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ir lá no grupo da sala. Tô no público. Tem problema, Ana? As pessoas quem estiver passando vai estranhar, né, que você tá falando no telefone. Ó, eu não vou olhar, vamos ver quem que eu vou ligar. Tem que ser alguém que tá aqui, né? Quem que é esse aqui? Eu não sei quem é, não tem foto. Outra pessoa. Tânia não tá, caiu da Tânia não tá. Foi. Acho que o Francisco saiu, não voltou, Francisco, né? Hum. Vai cair, Thaís? Calma, Thaís. Liga para um aluno que não deixa assistir na aula, prof. Aí tu vê o sim, desespero dele. Ai, ai. Calma que eu clico no aluno, só cai aluno que não tá. Vou ali. Pronto, caiu no aluno que tá aqui na sala. Gente, tô ligando pro socorro. Acho que eu vou colocar no... Tá fora de ar. Alô, boa noite, é do SAMU? Desligou. Ah, não. Alô, boa noite, é do SAMU? Moça, do SAMU, socorro. Nossa, o SAMU me desligou, gente. Olha aí, se fosse uma situação... O que aconteceu? Não sei, desligou. Professor, eu fui colocar no Viva para mim escutar e desligou. Não precisa, porque aqui já tá no Viva Voz. Aí eles escutam por aqui. Mas é que daí tava muito baixinho o meu áudio, daí eu fui colocar no Viva Voz para mim escutar e daí caiu a ligação, eu acabei desligando. Tá, era a Aline, gente, tava ligando. Liga para outro, professor, eu não sou boa para falar no telefone. Mas essa é a ideia, Aline. Pra praticar. Não tá aqui de novo, vamos ver. Tô ligando pro SAMU, gente, pedir socorro. Alô, do SAMU? Boa noite. Alô? Alô, é do SAMU?
Ah, olha, esse SAMU não atendeu também. Ué, Thaís, Professor, eu atendia. Eu mas falo alô e você não me escuta. não saiu a voz, acho que é a internet. Vou tentar de novo, vamos ver. Tá. Ó. Alô? Alô, boa noite, é do serviço de SAMU? Sim, é do SAMU, que posso ajudar? Moça, acabei de encontrar aqui meu avô, ele tá desmaiado aqui em casa, ele tava caído no chão. O que que eu faço, moça? Pelo amor de Deus, tô apavorado. Tá, eu vou te pedir primeira coisa, calma, porque a ligação tá bem ruim, tá dando eco. Você me escuta perfeitamente? Tá, deixa eu ligar de novo. Tô escutando perfeitamente. Pode falar por SAMU? aqui. Moça, caiu a ligação, eu escuto perfeitamente. Moça, o que que eu faço, moça? Eu não sei o que fazer, meu avô tá desmaiado aqui, eu cheguei do trabalho. Pois é, eu também não sei. Que, que orientação que a senhora me dá a fazer? Tá, eu vou pedir pro senhor primeira coisa, calma, tá? Ele tá desacordado? Tá desacordado, ele não responde eu. Tá, eu vou. Você poderia. Ele tá respirando? Como que eu faço isso? Tá, eu vou pedir pra você colocar o dedo assim mais próximo no nariz dele. Tá. Ai, senhor. Eu acho que ele tá respirando. Eu acho que ele tá respirando. Aham. Tá. Vou pedir pro senhor manter a calma, tá? Não tire do local. Você poderia me Aham. passar o seu endereço? Sim, eu passo. Aqui é a Avenida Brasil, 582, Centro de Medianeira. Tá. Moça, o que eu faço agora? Tá, eu vou pedir pro senhor ter calma, tá? Não mexe nele. É, Ai, meu Deus, não sei, professor. Me bloqueou. Não sei. Entendi. Ó, Aline, calma, um passa mal de cada vez. Então tá bom, moço, tá vindo o socorro já? Isso, já tá chegando, tá? Fica tranquilo. Obrigado, obrigado, moça. Nada. Calma, gente, a Aline tava apavorada ali. Gente, ó, esse desespero no telefone é super normal. As pessoas, elas ligam apavoradas, tá? Então, o que que tem que acontecer? A Thaís começou certinho. Calma e me fala, eu preciso ouvir com calma o que você tem, o que tá acontecendo, tá? O que que você, como eu falei, tá tudo bem, mas aí você tá em casa, você está na rua, tá? Essa questão do o que eu faço, né, tá desmaiado, primeira coisa é que a gente fala, deixa ele deitado, né, de bruços, de barriga para cima, vamos dizer assim, né, de uma posição confortável, mas não movimenta muito ele. Lembra que eu falei, não movimenta muito ele. Aí, veja se, tira a camisa e blusa e veja se a parte do peito se movimenta, que daí representa a respiração. A gente tem que, ó, as motos passando. A gente tem que pensar que para explicar para as pessoas, né, que não é da área, tem que ser da forma mais, ainda mais se ela estiver desesperada, tem que ser da forma mais didática possível, né? E aí só faltou se falar da circulação, tá, Thaís? Ó, na linha do polegar, vê se você consegue sentir algum pulso. Ou também, né, gente, na hora, coloca o ouvido na região do peito e vê se o coração consegue escutar o coração batendo, tá? O que acontece, Thaís? Independente, tem algumas situações que pode ser que o socorrista, por telefone, tenha que passar orientações, porque não dá para esperar o atendimento chegar. Aí você vai ter que, talvez, por telefone, ter que instruir como fazer uma reanimação, ensinar a fazer uma massagem, porque é bem complicado, né? Então, a gente tem que pensar que quando o socorrista, né, atende um telefonema e é uma situação dessas, o mais minucioso dos detalhes, né? Mas você vai no caminho certo, né? Viu se tinha respiração, só faltou a questão da circulação, mas o ABC é esse. Se eu falasse que tem circulação, tem respiração, ok, o atendimento já vai chegar. Se ele acordar, não deixa ele dormir de volta, tá? Resumidamente, é esse o caminho, tá bom? Mas só uma vez, gente. Aí a gente vai. Aí a gente já, já conclui esse exercício. Para quem sabe que eu vou ligar? Sem nada que dá, né? Porque eu já vi tanto isso, o paciente tá desacordado, dá álcool pro paciente cheirar. Né, não parece isso aí é coisa de novela. Coisa de antigo, né? Eu já vi a minha avó falando isso quando, né, quando desmaia, coisa e tal. Aham.
Vamos lá, então. Prof. Próximo. Oi. Prof, eu tive recentemente, não experiência, mas foi um teste que as pessoas fizeram. Uma pessoa veio a falecer, parente nossa aqui, daí tava 2 senhores de idade em casa, né? Aí ele teve um infarto, um pré-infarto, né? Daí voltou, só que bem debilitado, aí ele teve relaxamento do esfíncter, aí fez bastante. Levaram ele no banheiro. Daí ele evacuou bastante. Aí o meu sogro falou assim, ele morreu. Aí o outro dizia, não, morreu não. Morreu, quer ver? Pega um espelho, põe na frente. Se tiver o vaporzinho, é que o ar, né? Embaçar, ele tá vivo. Se não tiver, porque morreu. Exatamente. E fizeram isso no banheiro e realmente não deu, né? E tinha falecido mesmo. Seria uma dica para falar para outro. Não sei se cientificamente comprova isso, mas realmente tinha falecido. Caramba, gente. É complicado, né? Imagina, aí a gente pensa, o que esses socorristas devem passar, né? Todo dia a dia de trabalho. Complicado. Último exercício, gente, do dia. Para a gente fechar as orientações. Cadê? A Larissa falou que não é para ligar para ela. Meu Deus do céu. Alô, é do SAMU? Alô, é do SAMU? Alô, é do SAMU? Meu Deus do céu. Pode falar por aqui. Alô, do SAMU? Oi, professor. Pode falar por aqui, cara. Oi, é do SAMU, boa noite, que eu posso ajudar? Moça, eu tava fazendo janta aqui em casa, fui fritar ovo sem querer, eu me distraí, meu irmão mais novo, a frigideira virou em cima dele, da cabeça dele. O que eu faço? O óleo quente. Meu Deus, tô desesperado. E agora, professor? Agora eu não sei, até eu fiquei desesperado. Meu Deus, Karine, calma. Mantenha calma, mantenha calma. Professora, eu não sei, agora eu não sei. Liga pro SAMU. Desesperada. Gente, não é pra vocês ficarem desesperados de verdade, gente, é simulação, tá? Linha 2. Jesus. Eu não sei nem atender uma ligação. Sabe sim, Karine. Não escuta o fundo, não, por favor. Calma, Karine. Para ramal 2. A orientação é, cuidado, hein? Canteia calma, igual a Karine falou, fica calmo e me explica com calma. Aí você pode perguntar a idade, porque se for uma criança muito pequena, isso influencia. A idade, você tá acordado, deixa sentado, quietinho, tá? Qual foi o grau? Aí você pergunta a quantidade, né, o tanto que foi. Se a pessoa tá acordada, se a vítima tá acordada, então eu não preciso procurar permeabilidade porque ela tá respirando, entendeu? Então, deixa ela sentado. Se ela tá sangrando essa região da lesão, aí pode fazer não colocar panos ou compressas, mas pode lavar, dependendo da região, pode lavar com água fria, morna, água fria, tá? Não muito gelada também. Evitar, não deixar a pessoa colocar aquelas lendas que a gente já falou bastante em sala, né? Pó de café, pasta de dente, panos quentes também não é... Não, Lourdes, não estão reprovados, fica tranquilo. Não é indicado, tá? Mas, gente, pensa, a gente está estudando, a gente já pensa, né, no mais complexo. Fica tranquilos, tá? O socorrista, a primeira coisa que ele tem que focar é na calma, é tranquilizar a pessoa, tá? Porque o atendimento especializado só vai fazer que os profissionais, quando eles chegarem. Fora situações de emergência, que aí tem que passar as orientações por telefone, mas isso realmente, gente, tem que fazer cursos específicos, né, para ter preparo para passar uma orientação por telefone. Até hoje a gente que é prof, mas uma coisa é ensinar aqui para vocês, ter uma apresentação. Agora, imagine ensinar por telefone uma pessoa morrendo.
Não é fácil, tá? Fiquem tranquilos, não é fácil mesmo. Tá bom, gente? Então, por hoje a gente vai encerrar por aqui, tá? Nosso primeiro encontro aí da UC14. Uma baita introdução aí em primeiros socorros. Aí a gente vai começar agora a ficar mais específico dentro de cada caso. Em casos de queimadura, como eu trouxe para a Karine, em casos de epilepsia, quando que intuba, quando que é necessário fazer uma intubação, né, uma sutura, enfim, tá? Agora a gente começa mais os casos especializados nos próximos encontros. Tudo bem, gente? Comentários, dúvidas? Não parem com tanto susto, tá, gente? Era só uma ligação. A Aline ficou apavorada. Então tá, gente. Boa noite. A Thaís também, ó. Então tá, gente. Todo mundo tem uma ótima noite aí, tá? Fiquem todos com Deus. Boa semana para todo mundo, tá? Muito bom rever vocês. E logo, logo a gente tem o próximo encontro. Tá bom, gente? Boa noite. Tchau, tchau.